Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, começando o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu vou começar aqui contando um negócio para vocês que, olha, cada vez eu fico mais impressionado, quer dizer, com a credulidade pública diante da grande mídia. Quer dizer, as pessoas acreditam naquilo que elas veem na televisão ou que leem no jornal, mas assim, imediatamente, como se fosse palavra divina. Olha, eu que sou jornalista há mais de 40 anos, eu me espanto com isso, porque 30 ou 40 anos atrás não era assim. As pessoas tinham uma atitude um pouco mais crítica, tinham um certo distanciamento com relação a jornais, noticiários e televisão. Hoje não. Hoje, se sai uma coisa na Rede Globo e você diz que não é assim, as pessoas imediatamente dizem: você está paranoico, você está louco, você está seriamente doente, você é teórico da conspiração, você está com problemas. Quer dizer, é uma credulidade de tipo, assim, do crente mesmo, né? Quer dizer, virou uma religião já, você não pode contrariar essas coisas, né? A hipótese de que as coisas não sejam assim só aparece na cabeça dos camaradas como teoria da conspiração. Quer dizer, você vê, no Brasil, o número de órgãos de mídia é muito pequeno. Quer dizer que você reúne 4 grandes empresários e eles decidem o que vai sair no jornal deles e acabou. É coisa mais fácil você criar uma unidade ali, né? Fazer com que 4 ou 5 jornais, noticiários de televisão, digam as coisas de uma maneira convergente. Quer dizer, você criar uma impressão de unanimidade universal. No Brasil é a coisa mais fácil. Aqui não é tão fácil assim. Você não pode... Tanto que aqui ninguém tem um controle total. Por exemplo, tem o controle dos grandes jornais, noticiário de televisão, mas o rádio já não é controlado. Então, mas mesmo assim, o número de empresas de mídia diminuiu muito nos últimos anos. Há uma grande concentração. Então, hoje é muito mais fácil do que antigamente você criar essa impressão de unanimidade. Quer dizer, 20 jornais dizem a mesma coisa, então quem estiver contra aquilo só pode ser um doente mental, evidentemente, né? Então as pessoas acreditam assim, piamente, mas nem se lembram de examinar. Se você pega, vamos dizer, os mesmos documentos de fonte primária, nos quais o noticiário diz estar baseado e os examina e vê que a coisa é diferente do que foi publicado, o pessoal acredita no que foi publicado e não nos documentos originais. É um negócio absolutamente fantástico. E agora está todo mundo falando essa crise de crédito nos Estados Unidos, né? Crise de crédito, né? Quando foi em setembro, ali, o Bernanke, o Paulson, o Bernanke é o presidente do Federal Reserve, o Paulson é o secretário do Tesouro. Chegaram lá para o Bush, né? E disseram assim: olha, está havendo uma restrição de crédito, os bancos não estão mais nem emprestando uns para os outros, né? E as empresas estão pedindo crédito e não tem, coitadinha, está vendo a crise de crédito, não tem mais crédito na praça, né? E daí o Bush imediatamente lá assina, né? Um monte de papel, solta dinheiro para o banco, solta 700 bilhões de dólares. Depois foi crescendo, chegou nos trilhões de dólares, já está nos trilhões de dólares, tudo dando dinheiro para banqueiro. Quer dizer, 300 milhões de americanos trouxa, tudo trabalhando para dar dinheiro para o banqueiro, né? E ninguém se lembra peraí, vamos examinar para ver se está tendo mesmo esse problema da crise de crédito. Porque pode ser que às vezes uma empresa não conseguiu crédito, ou um banco não conseguiu crédito com o outro, mas não quer dizer que haja uma crise de crédito, né, no sentido geral da coisa, né? O primeiro sujeito que decidiu examinar é um sujeito da consultoria Celent, que é o Otávio Marenzi, né? O Otávio Marenzi é um economista conhecido no mundo inteiro, né? É frequentemente citado como fonte ali pelo Economist, pelo Financial Times, pelo Wall Street Journal, né? E antes dele fundar essa firma de consultoria Celent, ele foi chefe da tecnologia de informação do Union Bank de Zurique, tá certo? Quer dizer, eu não sei que não nasceu ontem. Esse aí, né, ouviu todo esse falatório e disse: espera aí, deixa eu ver da onde que o Paulson e o Bernanke estão tirando essas coisas. Então ele foi lá ver as estatísticas de crédito no Federal Reserve e na Secretaria do Tesouro. E, para grande espanto dele, ele viu que, em vez de estar havendo uma restrição de crédito, ao contrário, o crédito na praça estava aumentando de maneira assombrosa. Então, eu estou vendo aqui a tabela. Infelizmente, não posso mostrar para vocês, mas se vocês forem até o site www.celent.com, eu vou dar por extenso aqui. Não é muito comprido. Vocês vão lá no www.celent.com,
e lá vocês procuram o negócio, né? Credit Crisis, né? Vocês vão ver lá a tabela, que é a tabela da própria Secretaria do Tesouro e do próprio Federal Reserve, né? Então, o que aparece lá é o seguinte, que o crédito existente na praça, tanto crédito para empresas como crédito interbancos, ele, em vez de diminuir no período que estava lá os dois avisando, com maior alarmismo, ele aumentou 74% em apenas 84 dias, sendo que 15% só no auge da chamada crise. Quer dizer, normalmente isso levaria uma década, pelo menos, para acontecer. E daí, em 84 dias, o crédito aumenta 74% e o pessoal fica dizendo: ah, está acabando o crédito, não tem crédito na praça. É claro que é mentira, gente, é mentira. Desde o início eu falei, essa crise é fake, isso não existe. Porque a gente está vendo aqui a vida no dia a dia. O americano está vendo que os preços não estão sendo alterados grande coisa. A gente acompanha aqui no banco mesmo, onde a gente tem conta, a gente vê que lá está tudo normal, passa nos outros bancos também está tudo normal, né? Então está havendo alguma coisa, porra. É certo? Peraí, eu estou explicando. Bom, eu vou atender depois. Alô, quem é? Luiz está falando? Luiz, tudo bem? Tudo bem? Rapidinho. Você estava falando de um um economista que faz prognóstico. Você estava falando numa gravação sobre a astrologia. Você falou o nome dele, de um economista. Você poderia repetir? Peraí. Trata dos prognósticos sobre a crise atual ou é algo que tem relação a ver com a astrologia? Porque eu mencionar dois economistas não tem nada a ver com a história. Um é o Bernard James, que era famoso analista econômico. Você falou que é o melhor prognóstico. Faz prognóstico econômico nos Estados Unidos. Por coincidência, eu estou falando de uma firma chamada Celent, né? O cara que não tem nada a ver com a Celent se chama Celenti. C-E-L-E-T-I. Agora, hoje eu estou falando de uma firma que chama Celent. Que não tem nada a ver com o Celent. O Celent é um grande analista. Como é que o prognosticador tem acertado há mais de 20 anos. Então convém olhar lá. Agora você me chegou aqui de surpresa, eu não lembro mais o nome do site do cara. Né? Você poderia soletrar para o nome dele? C-E-L-E-N-T-I. O primeiro nome italiano acho que é Mário, não lembro, Mário, Orlando, uma coisa assim, Celenti, Agora essa firma que eu estou falando hoje também se chama Celent, sem I, que não tem nada que ver. E o economista também é um cara de nome italiano que chama Ottavio Marenzi, mas não tem nada a ver com o outro. O Marenzi não está fazendo prognóstico, ele apenas pegou as tabelas de empréstimos publicadas pelos próprios órgãos presididos por Bernanke e Paulson e mostrou que os dois estão mentindo, porque é que nem no Brasil, você está entendendo? O nosso ministro aí, Temporão, que está morrendo milhares de mulheres em abortos ilegais, quando você vai ver nas estatísticas do próprio ministério dele, são 7 ou 8 mulheres por ano. Aqui mesma coisa. Acabou o crédito, não tem mais crédito. Quando você vai ver, o crédito está crescendo. Tá, né? Então, eu vou continuar explicando esse negócio aqui. Obrigado pela pergunta, Luiz. Bom, agora voltando aqui. Vocês deem uma olhada nessa página da Celent, celent.com, e vocês vão achar lá a tabela da Secretaria do Tesouro do Federal Reserve. Quer dizer, essa crise é uma empulhação. Os caras fizeram isso para quê? Tá certo? Para aumentar o controle do governo sobre a vida financeira do país, dando a impressão de que estão salvando o país de uma crise, só que a crise é inexistente. Agora, tem o seguinte problema. Essa injeção de dinheiro, ela vai sim criar uma crise. Não de recessão, como eles estão falando. Isso pode criar a hiperinflação. Quer dizer, todo mundo está com medo de ficar aqui que nem a crise de 29, mas o que periga não é ficar com a crise de 29, é ficar como ficou a Alemanha em 22. Quando o neguinho para comprar um pãozinho precisava levar uma cesta de dinheiro.
É esse que é o verdadeiro perigo, e isso está sendo produzido aqui por gente como esse Paul Bernanke, esse é o Paulson, você está entendendo? Né? E o Bush, trouxa, sei lá o quê, que acredita nesses dois caras, ou faz de conta que acredita. Agora, acredita no que eles dizem, mas não no documento que eles trazem embaixo do braço. Quer dizer, o sujeito, ele está falando uma coisa e está mostrando para você a prova do contrário. Só que você só ouve, né? Não olha a prova direta. Se fosse olhar, olha, aqui é o contrário do que ele está falando. Então, esse negócio é realmente perigoso. Agora, prestem atenção. Por que um presidente que está nos últimos dias do mandato, isso aqui é a sutileza mais linda do negócio. Se o cara está nos últimos dias do mandato, que interesse tem ele em aumentar o poder do governo sobre a vida financeira do país? Aumentar o controle estatal da economia. Se ele vai para casa e vai lá ficar fazendo conferência, tá entendendo? E fazendo, colecionando selo, tá certo? Até o fim da vida dele e curtindo a sua senilidade em paz, né? Então, é claro que isso não foi feito para aumentar o poder do governo Bush, mas do próximo governo. Então, o senhor Obama já vai chegar no governo com poderes aumentados. Tá certo? Quer dizer, Paulson e Bernanke montaram isto. Note bem que poucos dias antes do Bernanke vir com essa história, ele confessou que tinha sido o próprio Federal Reserve que gerou artificialmente a crise de 29. Então, ele primeiro diz, nós geramos a crise de 29. Passam os dias, ele gera uma outra crise. Quer dizer, ele aprendeu a tecnologia de 29, tá entendendo? Só que não está fazendo uma crise igual àquela, vai fazer uma hiperinflação. E com a hiperinflação, já cria, né, uma situação na qual o próximo presidente já sobe ao poder na condição de virtual ditador econômico. Para fazer isso, Bernanke e Paulson enganaram todo mundo. E a mídia inteira disse amém com a cabeça e ninguém foi examinar a porra dos documentos. Né? E a gente fala isso, dá a impressão, tá paranoico, você é o Alex Jones. Eu não sou Alex Jones, eu não penso como Alex Jones, eu não sou um teórico da conspiração, eu me atenho assim, a documentos de fonte primária. Se você tem um documento de fonte primária, então as opiniões em volta, elas podem servir só de enfeite ou de complemento para aquilo. Mas o documento diz tudo. Então você chega lá ao Paulson e diz, olha, está havendo uma diminuição catastrófica do crédito, e embaixo do braço dele tem a estatística dele mesmo, que prova que o crédito está aumentando. Você vai acreditar no quê? No que o sujeito diz ou nas contas que ele mesmo fez? Ele fez as contas certo e mentiu em cima delas. E o Paulson e Bernanke, os dois, enganaram todo mundo. Né? Para quê? Para criar uma situação de poder financeiro quase absoluto para o próximo presidente. Tá? Agora, presta atenção, para eleger o Obama já houve uma operação abafa do mesmo tipo. Eu tenho noticiado isso na minha coluna, não preciso repetir tudo aqui. Cada vez fica mais claro que aquela certidão de nascimento dele é fake. Tá certo que o pessoal aqui discutiu muito o problema da nacionalidade, mas esse é um problema secundário. Quer dizer, o sujeito que é um falsário, que é um falsificador de documento, pouco interessa se ele nasceu na Zâmbia ou na puta que eu pariu. O lugar do sujeito é na cadeia. Quer dizer, não é que o problema do Obama não é nacionalidade, o problema é de honestidade. O cara não tem idoneidade nenhuma. Esse sujeito ele não pode ser presidente de um clube de futebol de botão, porra. Agora, estão pondo o cara na presidência, por quê? Justamente porque ele tem rabo preso. É o presidente mais rabo preso da história americana. Então ele é um cara facilmente manipulável e controlável, porra. Não é porque é neguinho, bonitinho, representante da minoria. Isso é pra enganar a trouxa, meu Deus. O Obama, os documentos dele é tudo fake. Ele não pode contar onde nasceu. Não pode contar direito quem é o pai e a mãe dele. Não pode explicar como é que a mãe dele pariu no Havaí quando estava em Seattle, no estado de Washington. Tá certo? Não pode explicar por que aos 18 anos foi escolhido por um príncipe saudita, protetor de terrorista, para proteger, para financiar toda a vida econômica dele. Então, em suma, a vida do cara tem uma coleção de esqueleto no armário, uma coleção inteira. Então, bota o sujeito lá na presidência, tá certo? E os caras que tem as informações, chegam lá, aqui o seu filho da puta, ou você assina esse decreto aqui, ou nós contamos tudo e desmoralizamos você e fazemos o seu impeachment. Então, o Obama
é o presidente mais cheio de patrões que já existiu na história americana. Ele é um fantoche, um pau-mandado, um marionete. E botaram ele lá justamente porque o sujeito é fake, você está entendendo? Então, é difícil. A lista dos caras que sabem a verdade sobre Obama e que a estão ocultando propositadamente é muito grande. E tem gente no Partido Republicano fazendo a mesma coisa. E não é um nem dois, não. Acredito que o próprio John McCain pode ser um dos patrões do Obama. Por quê? Porque ele escondeu o que sabia do Obama. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito feia. Isso aqui está se brasilianizando. Quer dizer, aquilo que eu vi acontecer no caso do Foro de São Paulo, no Brasil, eu vi acontecer aqui muito maior. Só que aqui, no Brasil, enganou todo mundo. No começo só tinha um maluco que dizia que não era assim, que era eu. Anos depois, o Reinaldo Azevedo se tocou do negócio, o Diogo Mainardi se tocou, começaram a falar também do negócio. Mas durante anos fiquei eu sozinho na jogada, eu e a Graça Salgueiro, que é uma pessoa desconhecida lá do Recife, tá entendendo? Que também todo mundo essa mulher é maluca, é paranoica, é teórica da conspiração. Né? E também, depois o Heitor de Paula também começou a falar isso. Então, primeiro fui eu, a Graça e o Heitor de Paula, foi o primeiro falando isso. E o Alejandro Penha Esclusa, que vinha da Venezuela com informação nova, né, de fonte direta, e confirmava tudo aquilo que ele estava falando do Foro de São Paulo. Então, oficialmente, para a mídia brasileira, não existia. Até aqui o pessoal do Council of Foreign Relations, o CFR, né, dizia, não existe Foro de São Paulo nenhum, isso aí é um jornalista lá do Rio de Janeiro que inventou. Só que depois se comprovou que quem estava dizendo a verdade é esse que vos fala. Né, e toda essa gente respeitabilíssima, isso é tudo um bando. Metade é mentirosa e a outra metade é ignorante. E aqui no caso do Obama é a mesma coisa. Olha, se vocês lerem, vocês peguem lá o relatório do Ron Polaric, né? Põe no Google, Ron Polaric, P-O-L-A-R-I-K. É um pseudônimo de um sujeito que é um estudioso de computação gráfica. O cara examina a certidão de nascimento do Obama e num relatório de 200 páginas. Ele prova por A mais B. Fala, é impossível que esta certification seja autêntica. Impossível. Mas ainda não só ela é falsa, mas os vários sites que saíram defendendo a autenticidade dela também colaboraram na falsificação. Esse Fact Check e outros. Fight the Smears, né? Todos colaboraram na falsificação. Por quê? O Ron Polaric mostra, olha, faz ampliação e mostra o seguinte, olha aqui. Nesse site, os pontos, né, os pixels, né, aparecem, são quadradinhos. No outro são redondinhos. E dizem que é o mesmo documento, porra. E como é que é isso? Também mostra que o documento, esse formulário do certification, a moldura dele muda anualmente, para efeito de segurança. E o certification lá do Obama, ele tem moldura de 2007 e 2008 junto. Agora, se aí já é suspeito, o certificado de alistamento militar do Obama, aí é certeza absoluta. Certeza absoluta de que é falsificado. Por quê? Está assinado com a data de 1980 e foi impresso em 2008. Quer dizer, o Messias Ungido assinou o formulário 28 anos antes de ser impresso. Então, para que você tem que discutir a elegibilidade de um sujeito desse? O problema dele não é a elegibilidade, o problema é que ele tem que estar na cadeia, meu saco. Peraí, quem está aí na linha? Alô? Alô? Alô, tudo bem? Tudo bem, quem é? Aurélio, São José dos Campos. Aurélio, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria a sua opinião sobre a militância ateísta na internet. Você já deve ter visto muito no Orkut, nos fóruns, tem um fórum chamado Realidade, que ele está com pau no cristianismo. De onde saiu essa militância ateísta e qual que é a sua opinião? Olha, esse negócio, vamos dizer assim, isso não é só uma militância ateísta, isso é um movimento organizado que vem das próprias fontes do globalismo, que tem, vamos dizer, um plano de uma nova civilização global e de uma nova religião global. Tá certo? Você leia o livro do Cliff Kincaid sobre a ONU, Kincaid, K-I-N-C-A-I-D, tá certo? Sobre a ONU, ela tem muita informação sobre isso. Existe uma bibliografia enorme sobre esse assunto, inclusive pelo padre Michel Scoyans, que
que é um padre belga que viveu no Brasil. Você conhece, escreve S-C-H-O-O-Y-A-N-S. Padre Michel Scoian. Você tem um livro dele sobre a ONU. Então está lá, o plano da religião mundial. É uma religião que vai juntar todas as religiões, menos o cristianismo, evidentemente. A não ser o cristianismo fake, aí dos Leonardo Boff, etc, etc. Eu queria que você até desse uma olhada depois. É um fórum fora do Orkut, é http://realidade.org. O pessoal xinga você lá nos seus artigos, é uma cruzada contra você. Não, vamos dizer, também essa coisa contra mim, isso é uma coisa organizada. Sim. Mas é evidente que é. Isso é uma militância organizada. Dá uma olhadinha lá depois. Um abraço. É pessoal comunista que disse, outra parte é tariqueiro, mesmo de tarica, tá entendendo? Que essa tarica tem uma função essencial, vamos dizer, na destruição do cristianismo e na criação da religião mundial. Quer dizer, veja, por exemplo, o Fritjof Schlons se considerava um papa de todas as religiões. Não é isso? E, aliás, daqui a pouco eu vou falar disso, tá certo? Mas deixa eu só terminar aqui com o negócio do Obama. Então, veja, o Obama, ele foi eleito mediante uma operação abafa. E, ao mesmo tempo, está se criando outra operação abafa para, a pretexto de uma crise inexistente, tá certo? Dar poderes aumentados para o sujeito quando ele chegar na presidência. Você acha que essas duas coisas são absolutamente separadas? Foi uma coincidência? Quer dizer, meia dúzia de caras, olha, aqui nós vamos criar um fake chamado Obama, né, que é um cara assim, com uma biografia toda furada, sem documento, etc., que a gente pode controlar, né? E daí, do outro lado, tem lá o Bernanke e o outro dando poderes aumentados sobre a vida financeira, transformando o cara num ditador financeiro. Então, o que está sendo feito aqui, o que houve aqui não foi uma eleição. O que houve aqui foi um golpe de Estado, gente. Eles enganaram todo mundo. Não adianta você dizer, o Obama teve não sei quanto por cento dos votos, 52% dos votos. Bom, de fato ele teve, mas desses 52%, quantas pessoas sabiam o caso do documento? Ou até o problema da nacionalidade? Não sabiam nada. Não foram informadas. A simples existência de processos que questionavam a nacionalidade do Obama só foi noticiado depois das eleições. Se fosse noticiado antes, o cara teria metade dos votos que teve. Então é claro que foi uma enganação geral. E agora já temos outra enganação geral aqui de ordem financeira. Então, agora todo mundo discutindo as coisas a partir não dos fatos reais, mas das alegações que aparecem na mídia. E ninguém quer saber da realidade. Se você tenta examinar o documento de fonte primária, diz que você é paranoico. Quer dizer, aqui virou mesmo o império da mentira, pô. Não se pode acreditar em mais nada na mídia. Espera aí, tem mais alguém na linha. Quem é? Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. É o Alfredo do Rio. Tudo bom, Olavo? Alfredo, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Olavo? Perfeitamente. Ok. Olavo, saiu uma matéria no Brasil, no dia 14 de dezembro desse ano, desse mês. É uma revista que é especial PIC, que são o Brasil, Rússia e China. Então, essa matéria é o crescimento desses 4 países. Na página 12 da revista, está ouvindo, Olavo? Você pode repetir o nome do site, por favor? Não é site, é uma revista que saiu, um suplemento do Jornal do Brasil. Sim, sim. Uma revista, é suplemento do Jornal do Brasil, chamado Especial BRIC, sobre os países emergentes. Especial BRIC. Que dia que saiu, você lembra? Lembro. No dia 14? 14 desse mês, 14 do 12. Perfeitamente, vou examinar isso aí, certamente é importante. O crescimento de Rússia e China no Brasil é um fator essencial para compreender o que está acontecendo na América Latina. Quer dizer, escuta, você não cair da cadeira, Olavo. Na página, vai procurar nessa lista, a página 12. A página número 12. Sim, estou ouvindo. Na página número 12 está assim, o nome o modelo chinês. Então a matéria diz o seguinte, Olavo, que há 2 componentes principais para o sucesso da China, do modelo chinês.
Um é o modelo liberal de liberação capitalista, do modelo liberal que a gente conhece. E o segundo componente, o controle estatal do governo, do exército, do aparelho de segurança interno e fluxo de informações. Mas é o que eu estou dizendo faz anos. O que está sendo implantado é um modelo chinês mesmo. Você libera a economia para poder manter a máquina funcionando. E ao mesmo tempo você constrói um sistema de controle estatal sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a vida privada, que é igualzinho ao comunismo. Então, é assim, é uma economia capitalista e em cima uma estrutura comunista de dominação. Exatamente. Olavo, você agora vai cair da cabeça. A matéria conclui dizendo o seguinte, o jornalista, né, que fez a matéria, não há dúvida de como funciona na China e pode funcionar também em outros países. Alô? Alô, eu não peguei essa última frase. Você pode repeti-la, por favor? Vou repetir. O final da matéria diz o seguinte, que não há dúvida de que o modelo funcionou na China e pode funcionar também em outros países. Mas exatamente, mas eles estão fazendo o mesmo sistema aqui nos Estados Unidos. Você está entendendo? Quer dizer, então aquele negócio da queda da União Soviética, cada vez se confirma mais aquilo que disse o Anatoly Golitsyn. Os caras derrubaram a estrutura da União Soviética para poder ampliar o alcance do movimento comunista mundial, ao mesmo tempo em que mudavam totalmente a estratégia. Ou seja, dissolviam a estrutura hierárquica do partido e criavam a estrutura flexível em redes. Segundo, paravam de lutar pela socialização dos meios de produção e começavam a lutar pela dominação política imediata. Ou seja, primeiro controlar a situação política, depois, mais tarde, pensaremos o que fazer na economia. Mas, enquanto isso, temos que continuar funcionando com a economia liberal. Foi exatamente o que nos anos 80 é o que os caras estão fazendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Venezuela, na casa do caralho. Tá entendendo? Eu quero que você leia a matéria, Olavo, porque o que está me preocupando é o seguinte. Eu tenho a impressão, segundo a minha versão da matéria, é de que a matéria, a revista, ou seja, o jornal, está defendendo a implantação do modelo chinês. O Jornal do Brasil... A mídia brasileira está empenhada nisso. Toda a mídia brasileira, sem exceção, está empenhada nisso. E não há nenhuma transparência. É tudo feito na base da Operação Abafa. Ninguém pode a revista eu vou mandar para você. Então, isso aí é como se fosse, para dizer, é uma operação abafa de ordem mundial. O mundo está fazendo uma transição, né? Você lembra no filme Excalibur, que tinha um negócio do dragão, que era... O sujeito esperava a hora do lusco-fusco e daí convocava o dragão e o dragão mudava toda a ordem das coisas, né? Então, primeiro tem que esperar o lusco-fusco, esperar as pessoas dormirem. Enquanto elas estão dormindo, estão preocupadas com uma coisa, aqui, por exemplo, temos que eleger o presidente negro. Eu digo, mas meu saco, o que importa o cara ser negro? Tá certo? O que importa é que ele é um pau mandado, ele é um marionete, ele é um cara inteiro, 100% controlado por Jorge Soros, por Rockefeller, por toda essa gente, Fundação Ford. Esses são os caras que controlam ele, pô. Olavo, eu vou te desligar. Um abraço. Um abraço. E desculpa falar gritando, porque minha ligação da internet está muito ruim. Eu sei, mas deu para pegar essa informação. Obrigadão. Você escaneia a matéria, digitalizo e envio para você. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Obrigado. Faça isso. Agora, estava falando aqui, né, do pessoal que fica fazendo essa campanha contra mim. Você tem vários sites no Orkut, são alguns milhares de pessoas que estão em permanente intercomunicação, empenhados em criticar qualquer coisa que eu diga ou faça. Quer dizer, eu nunca fiz nada de certo, né? Eles ficam... E quando eu tento explicar que estou certo, eles ficam indignados. Eles sempre acham que ele está certo. Eu digo, mas meu filho, você ter uma opinião é você achar que a sua opinião está certa. Se eu achasse que a minha opinião está errada, eu teria outra opinião. Me parece também que você é assim. Agora, eu não posso. Eu tenho que achar que eu estou errado.
tá certo? E tem lá milhares de negros dizendo, olha só, ele acha que tá certo, tá certo. Agora, se for só questão de opinião, também, mas os caras falam de tudo, falam da minha família, falam, né? Outro dia tava um aí, insinuando que eu tinha aqui um caso com a Isabela, mulher do Alexandre. Daí eu respondi com os vezes, é viado, tá certo? E ele ficou ofendido, né? Mas isso aí caso não interessa. Isso que interessa é aqui. Aqui houve um diálogo muito interessante no Orkut, lá na identidade Orkut da minha mulher, da Roxane, né? Entre elas, um sujeito chamado Rafael Dyer. Rafael Dyer é um sujeito que aparece com 1000 identidades diferentes, né? A última que ele inventou chama-se Madre Terenon. É mistura de Madre Teresa com René Guénon. Ele pôs lá uma freirinha, né, com a cara de René Guénon e bigode. Eu até sugeri que usem isso aí nas cadeias para controlar, né, a sexualidade dos detentos, porque o sujeito vê aquilo e brocha por 6 meses. Né, tão horrível que é. Tá certo? Então, olha, eu vou dar essa sugestão para, né, o Ministério da Justiça. Espalhe isso aí nas cadeias e você diminuirá o número de estupros, né? Também a angústia dos detentos, coitados, eles ficam lá de pau duro o dia inteiro. Tá? Mostra aquilo lá, Madre Terenon, pronto, você vai pensar em outra coisa por 6 meses. Então, mas esse é um dos inúmeros fakes, quer dizer, o sujeito tem 1000 caras. Esse está o Rafael Dyer, D-A-H-E-R. Tá certo? E começamos ali, ela começou com uma conversa, né, dizendo que, fazendo uma votação lá com o René Guénon, né? A pessoa de Deus ia enviar um mensageiro com o nome de macaco renascido, né? Porque René Guénon é um tipo babuíno, né? Lá Guénon, em francês, né? Então, o nome do sujeito é ridículo. Agora, eu gostaria que os discípulos do René Guénon, esse pessoal dos estudos tradicionais, entre aspas, eles adoram o simbolismo dos nomes. Eles veem nome de tudo, né? O nome da cidade onde nasceu René Guénon, o nome da avó, da tia. Tudo tem um significado simbólico. Eles investigam o significado simbólico de todos os nomes. Menos um, René Guénon. Porque daí você vai ver que é macaco e daí pega mal. Tá certo? Daí começou com a conversa a respeito disso, né? E de vez em quando a Roxane vinha me dizer assim, o Rafael Dyer falou tal coisa assim, o que você acha? E daí eu resumia ali uma resposta e ela passava lá pro cara, né? E, bom, o que interessa é o seguinte, o cara diz que é cristão ortodoxo, né? Só que daí ele veio com uma conversa assim. É claro que como cristão considera o cristianismo uma tradição, mas é claro que uma tradição de certa forma inferior. Isso aí ele leu no René Guénon. O cristianismo, segundo ele, é uma tradição inferior porque não tem a parte metafísica referente à teoria do não ser, que para mim é uma pataquada, né? E o que importa mesmo são os caras que alcançam a realização metafísica. Através das iniciações do René Guénon se alcança a realização metafísica, tá certo? Pela qual você transcende o estágio de salvação da alma. Quer dizer, além da salvação, você se transforma, tá certo? Na própria identidade divina. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer que ali está cheio de deuses. Cada um daqueles virou, né, a própria identidade divina. Agora, você passou do estágio do mero logos divino, porque no cristianismo só tem isso, coitado. Só tem Deus Pai e tem o logos. Não tem a própria identidade divina interior, da qual essa gente, Guénon e outros, sabem tudo. E nós não sabemos nada, né? O próprio Cristo diz que ele tem umas coisas que ele ignora. Até a data do fim do mundo, pergunta para o Cristo, ele diz que ele ignora, mas alguém não sabe. Tem lá umas contas que ele dá em 2032. Então, como esse pessoal transcende, né, a salvação da alma e se transmuta na identidade divina, eu suponho que quando eles passam do estágio do Logos divino, quer dizer, passaram a superar o Cristo é o que tem, o Logos divino que tem o controle sobre a natureza. Né? Então, se você tem o controle sobre a natureza, eu digo, meu filho, então é o seguinte, você cura essa sua hemorroida, por exemplo, mediante um ato, né? Você faz um Fiat Lux, né? Então, manda a hemorroida se sumir e aparecer outra coisa no lugar. Sei lá, uma couve-flor, alguma coisa assim, né? E os caras não conseguem, porra, você tá entendendo? Então isso aí tudo é uma empulhação. Identidade divina o caralho. Você continua sendo seu fulano de tal, com todas as suas limitações, toda a sua burrice e toda a sua empulhação, né? Agora, mas daí ele manda uma mensagem aqui dizendo que, olha aqui, o Jivan Mukta, ainda que vivo em um corpo, não percebe mais o universo material com a limitação e expansão de Maya. Quer dizer, ele transcendeu o véu de Maya e ele percebe tudo.
exatamente como Deus percebe, tá certo? Quer dizer, ou seja, ele já não age mais segundo os instintos, mas sim num movimento cósmico, né? Olha, mas é uma coisa incrível. Só que depois, ele personificando o movimento cósmico, ele não é capaz de curar uma hemorroida. Não é isso? Então, embora o Jivan Mukti, embora já veja o universo como Brahma, ele ainda precisa cumprir aquilo que foi adquirido pela vontade de desfrutar. Então peraí. Se se trata apenas de ver a coisa de um certo modo, não há diferença entre isso e o conhecimento teórico. E se depois disso ainda você tem que incorporar a coisa na realidade, então não foi realização metafísica merda nenhuma. Então você diz, você já tem a identidade suprema, significa o seguinte, você acha que vê as coisas como Deus, mas você ainda continua agindo como o idiota que você era antes. Quer dizer, você está livre dos instintos, mas ainda tem de realizar a identidade divina. Eu digo, mas que merda é essa, porra? É claro que isso não existe. Não existe. Ninguém jamais alcançou esse estado, nem jamais alcançará. Tá certo? O que você pode alcançar o estado de sabedoria, no qual de vez em quando você recebe um reflexo da sabedoria divina e olhe lá. Tá certo? Agora, mesmo tendo alcançado aí, você ainda pode ir para o inferno. Você ainda está em risco, você ainda está na incerteza como qualquer ser humano. Tá certo? Bom, então eu estava conversando isso e o cara, como ele disse a história que o cristianismo é uma tradição inferior, eu digo, peraí. Então, né, o que você está falando isso aí? Ou você só sabe isso aí por ler, ou você recebeu uma iniciação, você é membro de uma tarica, de organização histórica islâmica. Daí ele diz, eu sou membro de uma tarica, recebi a iniciação, sou um iniciado, né? Eu digo, mas que maravilha, mas, peraí, as taricas só dão iniciações a quem pratica os ritos islâmicos, ainda que isso não signifique uma conversão. Você não precisa se converter, mas você precisa praticar aqueles ritos. E durante o tempo que você pratica aqueles ritos, você vai ficar longe de qualquer outra religião durante aquele período. Pelo menos o período para você receber a iniciação. Se você ainda está na tarica, você está fazendo práticas muçulmanas. Você não é um cristão ortodoxo. Tá certo? E daí eles sim são membros da tarica. Então, ó aqui. Rafael Daher consta para todo mundo como um cristão ortodoxo. Mas está lá em segredo, dentro de uma tarica, praticando ritos islâmicos. Tá certo? Então, eu mandei o seguinte recado para ele. Então você está confessando que é muçulmano em segredo e que isso é ortodoxo de fachada. Porque se você saísse da tarica, diz, não, saí, rompi com aquilo, não tem mais nada, sou cristão ortodoxo. Tá certo? É um direito que você tem. Você faz uma experiência, você vai na busca do conhecimento, você passa por como eu mesmo passei, pois você sabe que não tem mais nada a ver com isso, tá entendendo? Não me converti oficialmente ao Islã, pratiquei o rito e saí e agora sou cristão. Né? Agora, isso não foi isso que o Rafael Daher fez. Ele está lá na tarica. E ao mesmo tempo posa publicamente como cristão ortodoxo. Tá certo? Então, aqui o que eu disse. Então você está confessando que é muçulmano em segredo e que é ortodoxo só de fachada. Exatamente como outros tantos que eu conheci nos meios guenonianos, cada um se achando infinitamente superior aos crentes exotéricos, no instante mesmo que danava a sua alma. Daí respondi ele, eu não estou confessando nada, e cada um tira suas próprias conclusões. Não devo nada a ninguém, nem a coisa, nenhuma causa, exceto a meus pais espirituais. Pais espirituais, evidentemente, o homem da tarica que lhe deu a iniciação. Aí respondo eu. Né? Daí ele tinha mencionado 2 bispos ortodoxos que pertencem à tarica. Daí eu disse, eu sei perfeitamente quem são e conheço muito mais de 2. Por isso mesmo aviso àqueles que deixaram a igreja católica para entrar na ortodoxa. Vocês estão sendo enganados. Suas igrejas são fachadas de taricas. Né? Vocês são inocentes úteis e seus bispos são agentes do Islã. Você deu com a língua nos dentes, desgraçado. Mostrou que é um bispo de língua dupla exatamente como seus pais espirituais. Era só isso que eu queria que você fizesse. Não adianta apagar os posts, porque já temos o print screen de tudo. Muito obrigado pela colaboração. Nossa conversa está encerrada. Então, esse fenômeno eu observo há mais de 20 anos. Quer dizer, esse pessoal, islâmico taricas, que ou montam igrejas ortodoxas, totalmente fake, tá certo? Como montaram em Portugal. Portugal tem igreja ortodoxa portuguesa, totalmente fake. Ou se infiltram numa igreja ortodoxa, né? E estão lá, através da igreja ortodoxa, puxando os caras para tarica.
Então eles chegam para o católico e dizem, olha aqui, a sua tradução é muito boa, mas ela está incompleta, porque falta a parte superior metafísica. Vocês não têm a realização metafísica, vocês só têm a salvação da alma, coitadinhos. Vocês são uns vulgares exotéricos. Agora vem para cá que você vai ter um treco melhor do que a salvação da alma, você vai ter a realização metafísica. Né? E o idiota vai, larga a igreja católica e vai para o ortodoxo sem saber que está entrando numa tarica. Então isso é uma empulhação, e o simples fato dos caras fazerem isso já mostra que essa gente é bosta humana, bosta falante. Então todos esses caras são agentes do diabo, vivem na falsidade, vivem na língua dupla. Tá certo? Eu não estou negando a imensa quantidade de conhecimento ao que se pode adquirir, lendo René Guénon, João, etc, etc. Mas a operação inteira é de uma falsidade, é de uma empulhação verdadeiramente demoníaca. Né? Agora chega lá, Rafael Daher é um desses, ele é uma vítima disso aí mesmo. Agora chega lá, meus pais espirituais. Meu filho, seus pais espirituais não valem nada. Tá certo? Eu sei o que é esse ambiente dessa tarica. Eu sei como é que termina, o que se passava na tarica do som, que é uma vergonha, uma vergonha. Tá certo? Que era assim, era um negócio assim, você, qualquer pessoa que eles ficavam com medo, eles faziam assédio judicial. Fizeram em cima de mim, porra. Claro que eu me livrei, não sei que os caras eram uns palhaços, mas me deu trabalho. É certo? Então nós estamos lidando assim, sabe, com vigarista, gente que faz a coisa tudo escondida, tudo segredo. Né? Agora, acabou de ter essa conversa, imediatamente o Rafael Daher passa lá uma mensagem para seu Uriel, seu André Luiz, seu Alfredo, seu Caio Rossi, seu Juliano. Não postem mais nada, 15 leram o que escrevi na nossa comunidade Darshana. Darshana é uma comunidade secreta. Ninguém pode entrar, só eles. Então está de novo confirmando. Eles estão agindo de maneira articulada, tá certo? A mandar do seu pai espiritual, ou pelo menos acreditando que estão obedecendo um pai espiritual. E é disso que se trata, é uma empulhação. Agora, daí eu passei outras mensagens para ele dizendo o seguinte: vou fazer o possível para continuar falando sério depois de ter visto essa sua identidade transexual, que é Madre Terenon, já por ser altamente reveladora do seu imaginário espiritual. É verdade que a Igreja Católica está infiltrada. Por exemplo, eu mesmo testemunhei pessoalmente membros do Matari que infiltraram-se na igreja para gerar discórdia. Eu estou falando aqui do seu Rama Kumaraswamy, que escreveu o livro The Destruction of the Christian Tradition. Quer dizer, ele dá a impressão que está defendendo a igreja tradicional, mas ele está trabalhando para uma tarika. Quer dizer, você pensa que seguindo o cara você vai para a igreja tradicional? Não, você está indo para uma tarika, você está se colocando sob as ordens de um sheik e não sabe. Mais tarde, quando você fica sabendo, daí é tarde, daí você vai até aceitar a coisa. Né? Quer dizer, já encontrei, então, membros do Matari que infiltrados na Igreja Católica para gerar discórdia, como também o fazem os comunistas. O que você não encontrará é um católico se fazendo de muçulmano para enganar os crentes muçulmanos. Quer dizer, o contrário. Então vocês se infiltram na Igreja Católica. A Igreja Católica não faz infiltração, não. Essa é a diferença essencial. Ser infiltrado não é o pecado é infiltrar-se na religião dos outros. As igrejas católicas que estão infiltradas por comunistas ou muçulmanos devem ser denunciadas, e o são. Já o que você faz, e o que os seus pais espirituais fazem, né, é que, em vez de você denunciar os seus pais espirituais como agentes islâmicos infiltrados, você os segue como um cordeirinho. Ó, eu não beijo a mão de cardeal comunista, eu cuspo nelas. Tá certo? Muito menos vou chamar de pai espiritual gente como essa. Agora, tu está lá, seguindo um muçulmano que te manda se fazer de ortodoxo, e você chama isso de pai espiritual. Quer dizer, o nego está te mandando viver na mentira, mandando te viver na duplicidade, exatamente como comunista. Que tem um pacto secreto lá com os comunistas e para fora você tem outra conversa. Quer dizer, o mestre espiritual que manda você fazer isso está te pondo no inferno, rapaz, te prometendo a realização metafísica quando tu não vai ter nem a salvação. Porque se você vai ter a realização metafísica, meu filho, significa que você nem passa pelo juízo final. Você não vai ser julgado no juízo final, você já vai direto para a posição de juiz. Você não é o próprio olho de Deus? Né? Só que isso que os caras estão te prometendo, isso é empulhação. Deus é um só, meu filho. Você não vai se transformar nele, não. Né? Daí ele também tem uma frase assim: e é melhor ser agente do Islão do que agente de Sião.
Daí eu respondo para ele, olha, eu me sinto muito honrado de ser chamado de agente de Sião, porque eu sou espiritualmente judeu como todo seguidor de Jesus Cristo. E considero que qualquer ofensa feita ao povo de Israel é feita a mim pessoalmente. Vá pregar antisemitismo na puta que o pariu! É isso aí, mensagem para todos esses iniciados. Vão tudo tomar nos seus cus espirituais, vão tomar no terceiro olho. E manda os seus pais espirituais junto também. Tá entendendo? Daí, aqui, uma terceira diferença é que você, Rafael Der, diz que não tem satisfação de prestar ninguém a não ser os seus pais espirituais. Na Igreja Católica, nenhum bispo ou cardeal tem autoridade para dispensar você das obrigações morais para com a humanidade inteira. Nenhum deles o dispensará de dar satisfações ao mais humilde e fiel contra o qual você peque. O próprio Cristo não aceita pedidos de perdão em separado. Se você ofendeu uma pessoa, né, cometeu um pecado contra uma pessoa e vai lá pedir perdão para o Cristo, ele diz, primeiro você vai pedir perdão ao ofendido, depois você volta aqui. Agora, a compromisso moral desse cara é só dou satisfações ao meu pai espiritual, lá no segredo da tarica. O que eu faço não pode ser julgado por ninguém. Como não pode ser julgado, desgraçado? Você já está julgado e condenado, porra! Né? Então, os seus pais espirituais, né, Jesus manda pedir primeiro perdão à pessoa do ofendido para depois falar com ele. Os seus pais espirituais, ao contrário, o autorizam a ter língua dupla, enganando todo mundo em volta, desde que permaneça fiel a eles. Eu sei, porque na tarica do Senhor é a mesma coisa. Você pode enganar todo mundo, você só tem que obedecer ao sheik. Se você não é capaz de enxergar nisso a presença inequívoca do diabo, é porque você é espiritualmente cego, como todos os tariqueiros, sem exceção. Né? Esse gosto que vocês têm, você e os outros da sua comunidade, têm pela multiplicidade de pseudônimos, já revela tudo contra o seu caráter. Você jamais verá o Olavo de Carvalho se escondendo atrás de pseudônimos, porque o Olavo de Carvalho é um homem, não um delinquente juvenil como você. Essa prática de só dar satisfações aos pais espirituais, fazendo você um membro de uma elite iluminada e se dispensa dos deveres para com o próximo em troca da aprovação do chefe, é igual em tudo e por tudo à disciplina comunista ou de qualquer sociedade secreta ou gangue de narcotraficantes. É esse tipo de pactos secretos que justamente não existe na Igreja Católica. E onde um autoproclamado católico firma um pacto desse tipo, ele está automaticamente excomungado, ainda que não o saiba, e ainda que ninguém mais saiba, como esse pessoal que assinou aquele pacto de Metz com a União Soviética, estão todos comungados. Não é significativo que justamente aquela conduta obscura e furtiva que ao católico traz a excomunhão e a danação, seja a mesma que no seu mundo, no mundo espiritual dos tariqueiros, confere a sheiks e gurus uma autoridade sublime? Quer dizer, se o bispo dispensar você das obrigações morais para com o próximo e disser, não, você tem que ter apenas obrigação moral apenas comigo, esse bispo está excomungado. Agora, o sheik que faz isso, não. Ele está mostrando sua autoridade espiritual. Quer dizer, o que a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, chama de danação, é o que vocês chamam de autoridade espiritual. Vocês são todos ladrões. Como Cristo é, todos que vieram antes de mim são ladrões. E são vocês, é gente desse tipo. Está entendendo? Ora. Então, será que ainda tem mais tempo? Deixa eu ver. Temos uns 10 minutinhos. Então é isso aí, ao mesmo tempo, você vê. Peraí, tem alguém na linha. Alô? 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 Quem Alô, é? Olá, pô. Sim. Alex, tudo bem? Alex, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o Logan Act. Como é que é possível termos políticos americanos como pessoas que são ligadas a Paul Wolfowitz, pessoas de alto escalão, participando de reuniões secretas e estando em discordância com o Logan Act? Essa era a minha pergunta. Ué, mas a coisa mais fácil é esse cara participar de reunião secreta, ué. Eles foram, subiram, antes de você subir na já tem a política pública, meu filho, você tem que primeiro ser aprovado em certos ambientes, não digo secretos, mas discretos. Bom, elas não são mais secretas, né? Nada é secreto mais. Agora... Né? Mas não é secreto, mas é difícil você obter informação. Por exemplo, a reunião dos Bilderberger não é secreto, todo mundo sabe onde é. Tá certo? Mas até você descobrir o que se passou lá dentro, passa 3, 4, 5 anos. Quando você ficar sabendo, não dá mais tempo de você agir. Exatamente como o caso do Foro de São Paulo. Hoje em dia todo mundo fala do Foro de São Paulo, só que agora é tarde. Agora o Foro de São Paulo já comeu a América Latina inteira. E esse negócio de CFR e Bilderberg é a mesma coisa. Não é secreto.
Não é uma conspiração secreta, é apenas uma coisa, vamos dizer que o próprio David Rockefeller, né, uma vez numa reunião dos Bilderberg, agradeceu aos representantes da imprensa a sua discrição. Se vocês não tivessem sido discretos nos últimos 20 anos, não teríamos podido crescer ao ponto que crescemos. Então ele está dizendo, nós compramos essa mídia inteira. Os jornais pertencem a nós, eles só falam o que nós queremos. Nós mandamos esconder, eles esconderam. Mais dia, menos dia, a coisa se revela. Eles até contam, acabam contando. Com mais dia, menos dia, o próprio Obama acabará contando tudo a respeito da sua parte secreta da sua biografia, quando isso já não puder mais lhe trazer prejuízo político. Como o Lula hoje fala abertamente do Foro de São Paulo, porque agora isso não pode trazer mais dano político nenhum. Então esse Logan Act está sendo totalmente inválido, é isso? Como é? Então o Logan Act está sendo inválido, então, não tem validade nenhuma. Não saberia avaliar isso aí. Porra, é preciso pensar, aí você me pegou É uma meio... pergunta cabeluda, né? Ela foi feita por um amigo meu e ele me pediu para fazer essa pergunta para o senhor. Não, tem Ele assistiu o documentário do Alex pensar. Jones. Ele assistiu o documentário do Alex Jones e isso era referenciado algumas vezes. Ele conhecia isso, ele falou, poxa, então não tem mais validade nenhuma a nossa política americana aqui, né? Não, olha, a estrutura de poder aqui, ela mudou muitíssimo nos últimos 10 anos. E o pessoal ainda pensa que está nos antigos Estados Unidos. Depois o pessoal diz, mas se esse negócio dos documentos do Obama fosse sério, o Partido Republicano teria denunciado. Falou, mas você não sabe o que é o Partido Republicano, porra. Quer dizer, o Partido Republicano está entre os patrões do Obama, meu Deus do céu. Eles não precisam eleger o candidato deles se eles têm controle sobre o candidato do outro partido. Claro que tem muita gente no Partido Republicano que sabe toda essa história do Obama, justamente por isso deixou ele subir lá. Então, olha, esse desgraçado vai subir lá, vai fazer o que a gente mandar, porque se ele não fizer, a gente acaba com a vida dele, denuncia o que sabe. Então, ele vai fazer a parte suja do serviço, e é ele que vai sair manchado, nós não vamos ter que assumir a responsabilidade. Por exemplo, este ano os Estados Unidos vão mandar no mínimo 30 mil soldados para o Afeganistão. Vão armar no Afeganistão uma situação pior do que tem no Iraque. Alguém vai ter que fazer isso. Por que nós que já estamos sujos com a guerra do Iraque vamos ter que fazer? Manda lá o Obama fazer, porra, ele está aí para isso. Você está entendendo? E se ele não fizer, nós contamos a história dele. Então, o Obama é um cara controlável e controlado. É o presidente mais fraco que já teve nessa coisa. Você está entendendo? Tá legal, Olavo. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Agora, depois de anos desse pessoal todo se reunir aos milhares para inventar coisa a meu respeito, era fatal que eles tentassem, no fim, né, elevar um pouco o nível intelectual da coisa. Pelo menos, ora, está pegando mal. Faz 10 anos que ele está falando mal do cara, 4 mil pessoas falando mal dele durante 10 anos. São muitas enciclopédias britânicas das quais não se aproveita nada e que ninguém jamais lerá. Fora de nós mesmos. Né? Nem suas mães leem. Mas, ô Rafael Della, será que a sua mãe vai ler tudo isso aí que vocês escreveram? Porra! Nem eu, que sou o personagem, eu tenho saco para ler essa bosta toda. Né? Daí, aconteceu que, em Brasília, 3 moleques lá fizeram um site, né? Com áreas, assim, de coisa séria, né? Então tem lá um rapaz chamado Sérgio Knaip, que ele está fazendo um negócio para mostrar as falácias no meu livro Jardim das Aflições. Eu vou só mostrar uma aqui, é uma coisa comprida, né? Se fosse para analisar tudo, né, levaria dias, mas é só para mostrar uma aqui, porque logo no começo eu fui ler e falei, vai que é uma análise séria, tá? Logo no começo o cara me brocha, porra. Começa com besteira primária, tá entendendo? Mas tudo naquele tom assim, sabe, aquele tom acadêmico, né? É coisa assim, gente que pegou o vocabulário técnico da filosofia, porque é feito 2, 3 anos de curso de filosofia, mas não tem cultura literária, não tem cultura histórica, não tem nada. Então jogo tudo fora do lugar. Mas, além de jogar fora do lugar, né, ainda vem querer examinar falácias, mas não tem o mínimo, sabe, de prática, de lógica para isso. Então, muito bem. Eu examino no livro Jardim das Aflições, examinando lá a filosofia de Epicuro, né, eu disse assim, e de acordo com Epicuro, se os deuses falam é porque pensam. Se pensam, eles têm memória e imaginação. E como, segundo Epicuro, tudo que aparece na memória e da imaginação tem existência real e material, só que mais rarefeita que a do corpo,
segue-se que as coisas que os deuses recordam e imaginam existem materialmente nesse mesmo instante. Eles existem enquanto coisas pensadas, mas ser pensado significa ter materialidade. Isso é importante. Quer dizer que o mundo pensado é o verdadeiro mundo, segundo Epicuro. Está entendendo? As coisas do mundo pensado são mais rarefeitas e por isso mesmo são mais duráveis, enquanto as coisas materiais são apenas aparências que passam. Porém, como essas coisas são mais rarefeitas que os corpos dos deuses que as imaginam, né, a equação epicúrea, segundo a qual a rarefação igual a durabilidade, obriga-nos a admitir que elas são mais duráveis do que os deuses mesmos. E se por acaso ocorresse a um deus a ideia desastrosa de pensar num gasto ou numa lagartixa, esses miseráveis mortais ficariam ipso facto dotados de uma durabilidade maior que a dos deuses. Aí entra aqui o meu crítico. Ai, meu saco. Daqui. É evidente a falácia do argumento. Ainda que os deuses pensassem no sentido humano do termo, parênteses, Epicuro não diz que eles pensam como humanos, apenas que conversam entre si, seja lá exatamente o que isso significa. Ainda que eles pensassem lagartixa e gato, a conclusão lógica do raciocínio não seria, como pretende Carvalho, que a própria lagartixa ou gato, isto é, os objetos extramentais, em linguagem moderna das referências, tornar-se ipso facto mais duráveis que os deuses. Mas antes, que as ideias dos deuses sobre aqueles seres extramentais, gatos e lagartixas, seriam mais duráveis que eles, deuses. Em suma, não se segue das premissas expostas a conclusão de que a lagartixa e o gato seriam mais duráveis do que os deuses, mas tão somente de que as imagens mentais da lagartixa e o gato seriam ainda que elas mesmas, ainda que sejam elas mesmas imateriais. Ai, meu saco! Eu digo, a lagartixa material já foi excluída logo no início. Não é a lagartixa material que eu estou dizendo, tá certo? Que na filosofia de Epicuro seria mais durável do que os deuses. É a lagartixa mental. Pois eu já estou dizendo, o mental, o pensado é mais durável e mais real do que o material. Então, quando eu digo que as lagartixas pensadas pelos deuses acabariam sendo mais duráveis do que eles próprios, o que é uma incoerência da filosofia de Epicuro, eu estou me referindo claramente à lagartixa mental, não à lagartixa material. Essa já ficou fora de páreo. Quer dizer, aprende a ler, moleque. Puta que pariu. Além disso, essa coisa, ele diz, Epicuro não diz que os deuses pensam. Ele diz apenas que eles conversam. Peraí, ele não diz que eles conversam, ele diz que eles passam as noites em colóquios filosóficos. Agora, como é possível fazer um colóquio filosófico sem pensar? Né? Nem Epicuro é idiota para pensar uma coisa dessa. Só você, Sérgio Kneipp. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, vem um moleque, assim, é burro, não sabe ler, porra. Tá entendendo? E vem cagar regra em cima de mim. Mas o que é isto? Quer dizer, é muita presunção. Quer dizer, o cara, peguei aqui uma falácia, porque ele diz que a lagartixa material... Pois, meu Deus, se eu acabei de dizer que a lagartixa mental é mais durável do que o próprio sujeito que a pensa, quanto mais durável ela não será em relação à coitada da lagartixa material que estava no começo do processo e que já foi abandonada no curso do colóquio filosófico. Tá certo? Então você não sabe ler, você não entende, simplesmente não entende o que lê e fica achando que o errado sou eu. Então, moleque, olha, vai a merda, pô. O site só tem 3 carinhas, ficam reunindo, né? E discutindo o que nós podemos falar de mal do Olavo de Carvalho, né? E daí preenchem páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, né? E inventa cada coisa, mas cada coisa assim, de uma burrice, né? E toda hora a palavra falácia. Puta merda, haja saco. Né? Daí aponta uma série de deficiências aqui do livro, né? Olha que a ausência de maior amarração conceitual e de definições ostensivas de termos centrais, no livro, como por exemplo consciência individual, verdade, espiritualismo, tradição. E olha aqui, você lê o livro, você vê o subtítulo do livro, Jardim das Aflições, ensaio sobre materialismo e religião civil. Sabe o que quer dizer ensaio? Ensaio é um gênero literário, meu filho. No ensaio você não está tentando provar nada, você está sugerindo, sem prejuízo de que você possa apresentar a prova em outro lugar. Então você não apresenta uma prova definitiva de nada. Você apresenta apenas indícios. Tá certo? Então o ensaio é o quê? Uma tentativa, uma sugestão. Agora, se você procurar nas minhas aulas, você vai ver que isso aí está amplamente explicado. Né? Daí o cara inventa umas coisas aqui, quer ver? Um dos defeitos que ele falou, tensão na adoção de uma teoria das cartas de inspiração tradicionalista e na rejeição simultânea de qualquer teoria histórica. E por essa rejeição de qualquer teoria histórica, de onde você tirou isso aí?
que você quer dizer com essa porra? Né? Agora, no fim, veja aqui, ele me acusa de inventar homens de palha, quer dizer, atribuir argumentos e destruí-los. Mas olha aqui o que ele faz comigo. Né? Eles, segundo eu, diz ele, o erro e o pecado não são manifestações da liberdade, mas sinais de que ela existe. É evidente que esse pressuposto é incompatível com o liberalismo político em sentido mais forte. Com efeito, nessa ordem de ideias, ainda que se entenda por bem resguardar a esfera estritamente privada dos indivíduos, no qual eles poderão errar e pecar a salvo da vigilância direta da sociedade, resta patente que a exteriorização de comportamentos considerados imorais, segundo os parâmetros tradicionais, é potencialmente subversiva, pelo que, em tese, poderia ser alvo de proibição. Assim, por exemplo, o homossexualismo e o ateísmo, que poderiam ser tolerados na esfera rigorosamente privada dos indivíduos, não poderiam possivelmente ser socialmente tolerados como discurso político. Aí está o conservadorismo antiliberal de Olavo exposto ao sol. Monismo de valores e desconfiança da excessiva liberdade individual, quando traduzido em comportamento de índole política reformista. Então, olha, em suma, ele está dizendo assim, que existe uma incompatibilidade, tá certo, entre uma moral religiosa, onde há princípios absolutos, e a democracia liberal. Tá certo? E que, nessa tensão, nessa coisa, eu já escolhi a autoridade do princípio absoluto e vou sufocar a liberdade, vou propor a proibição das condutas que eu não queira. Ou seja, ele está inventando tudo isso, eu nunca disse nada disso e não penso, e nem poderia pensar porque, olha aqui, ô idiota. Moleque não conhece a realidade, moleque só conhece conceitos e doutrinas. Então você pega aqui, de um lado tem o tradicionalismo moral e do outro lado tem o liberalismo. Eles são logicamente incompatíveis. Agora, a realidade da democracia é que a democracia se funda nessa tensão. Se você vê já nos pais fundadores, Founding Fathers, você tem de um lado um corpo de princípios morais absolutos e inquestionáveis, e do outro lado você tem a liberdade da conduta individual na sociedade. Essas coisas estão sempre em tensão, e essa tensão não é uma contradição do meu pensamento, idiota. Isso é uma tensão constitutiva, histórica da democracia. Agora, moleque não fala de realidade. Moleque, pera, aqui tem uma teoria, ali tem outra teoria. Teorias são incompatíveis, então isso aí não pode existir ao mesmo tempo. Fala, pode existir sim, porque a sociedade não é um tratado de lógica. E eu também não sou um tratado de lógica. Eu estou falando de realidades e não de doutrinas aqui, ô palhaço. Tá certo? Então, esse moleque sem experiência, não sabe analisar, não sabe ler. Tá? Outra coisa, eles estão fazendo esse site lá faz meses, né? Se publicasse isso numa coisa, num jornal, numa revista conhecida, né? Tudo bem. Mas põe num site, né? Quase escondido e nem me avisa. E daí, depois de meses, aquele negócio já alcançou, né? Dezenas de páginas. Ele está vendo, ele não responde. Se ele te responde, reclama que responde. E se ele não responde, reclama que não responde. Então, assim, vão tomar nos seus cus, moleque. Ele se apareça. Tu nem sabe o que é um ensaio, por exemplo. Se você está estudando teoria literária. Estudar teoria literária hoje significa jamais ler uma obra literária. Você lê Júlia Kristeva, lê essas besteiras aí, lê só teoria. Mas você não tem cultura literária, porque a gente vê pela sua falta de sensibilidade verbal. Vocês escrevem mal, isso é branco, vocês escrevem mal, escrevem grosseiro, escrevem pedante, bobo, maneira boba. Por quê? Não tem cultura literária, embora estude teoria literária. A teoria literária é a antiliteratura de hoje, porra. Para estudar essa merda teoria literária, vai ler Balzac, vai ler Cervantes, vai ler Dostoiévski, vai ler Machado de Assis, vê se aprende alguma coisa, moleque. Pelo menos descobre o que é um ensaio, vai. Ele fica me cobrando, como se fosse defeito, quer dizer, que perpetração de falácias. Um dos casos das lagartixas do gato, acabei de mostrar. Falácia é uma puta que eu pariu, moleque. Amarração conceitual e definições ostensivas menos... Escuta, meu filho. Um ensaio que vá definir totalmente os seus termos, todos os seus termos, não será mais um ensaio, será um tratadístico. Você está acusando esse livro de não ser outros 10 livros. Todos esses pontos foram discutidos nas minhas aulas. Tá certo? E o livro chama-se ensaio, por quê? Porque ele é apenas um mostruário. Você quer saber a coisa por extenso, então... Não reclame que essas coisas não estão nesse livro. Não é para estar no livro. Tá certo? É para ter um tratamento mais detalhado em outro lugar. Ou seja, é vontade de ver defeitos mesmo, tá entendendo?
Ali tem 3, está lá o Antônio Vargas também, mas o Antônio Vargas ele só botou lá um resumo, está fazendo um resumo do livro das Aflições. Então, primeiro, por que esse pessoal sempre estuda em grupo? Hein? Vocês não são capazes de fazer nada sozinho, porra? Tá certo? Antônio Vargas me mandou aquele calhamar sobre Kant. Daí eu respondi, ele não gostou da resposta, mas disse que estava muito ocupado e que ia me mandar uma resposta. Daí ele se trancou em casa lá 6 meses, escreveu páginas e páginas sobre Kant e me mandou e quer que eu analise tudo aquilo. Fala, pô, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, meu filho. Eu estou mais ocupado em analisar o Kant e não o que Antônio Vargas disse sobre o Kant. Né? Então, por hoje é só. Tinha muito mais assunto, mas já acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.